E aí vem o grande plot aqui da coisa. Como que você descobre algo que ninguém descobriu ainda e que você consegue sair na frente? Você só consegue fazer isso se você, enquanto dono dessa marca, você enquanto rosto dessa marca. Vambora para mais um giro de notícias e agora a gente vai falar da Apple. A Apple saiu algumas notícias há uns dias atrás falando que o Tim Cook ele ia se aposentar e que eles já estavam olhando, que não sei o que e tal. E eu quero aproveitar essa notícia, eu quero fazer mesclar com o react aqui que eu falei do vídeo, porque eu quero falar do perfil de dono, que é essa estratégia que a gente tá tentando aí fazer, tracionar no mercado, e eu quero unir as duas coisas. Então vamos ler a primeira notícia e depois a gente faz o react, a gente vai fazer uma coisa só aqui, pra ficar um vídeo mais completo aqui pra gente, beleza? Vamos lá, Tim Cook não vai se aposentar tão cedo da Apple, diz um site. O atual chefão da Apple será eventualmente substituído, mas Cook ainda deverá permanecer no cargo por alguns anos. Matéria do Felipe Vitor Vidal Neri. Após inúmeros rumores apontando para uma eventual saída de Tim Cook do comando da Apple em 2026, a aposentadoria dele ainda deve demorar alguns anos. As informações são da Bloomberg e indicam que eventualmente o CEO vai ser substituído, mas isso não vai acontecer no próximo ano. Os rumores são a aposentadoria do CEO, sobre a aposentadoria do CEO, ganharam força após uma reportagem da Financial Times que aponta a saída dele em 2026. A reportagem mais recente do assunto é da newsletter Power On, do jornalista Mark Gurman, que conta com uma extensa lista de acertos sobre a maçã. O texto sugere que reportagens anteriores são imprecisas e, embora a empresa planeje substituir Tim Cook, isso não vai acontecer a curto prazo, a menos que algo inesperado aconteça. Tim Cook tá velhinho já, né, cara? Tadinho. E ele tá com lente no dente, tá? Isso aqui é lente da galera, tipo, do funk paulista, tá? Ó, tipo, isso aqui tem cara de bafo, esse dente aqui mesmo, a cara de bafo do Tim Cook. O Tim Cook tem cara de bafudo. Vocês estão ligados que tem gente com cara de bafuda, né? Tipo, mas enfim, eu tô tergiversando aqui. O texto salienta que a notícia sobre a transição dos cargos está completamente incorreta, além de não condizer com a realidade. O veículo aponta que a informação não veio diretamente da Apple. Cook é o trunfo contra Trump. Por mais que eventualmente Tim Cook vá se aposentar, parece que 26 não vai ser a janela propícia para isso. O Cook se tornou o novo rosto da Apple e conseguiu alavancar uma empresa com participação de mercado de 350 bilhões para uma gigante com mais de 4 trilhões. Vai tomar no cu. Caralho, eu não sabia que... Eu parei de acompanhar, eu já fui muito Apple maníaco, mas eu não tinha noção que a Apple tinha crescido tanto assim, mano. Caralho. A razão para a permanência dele no comando também passa por a sua importância nas negociações com a administração Trump nos últimos meses. Com a implantação das tarifas recíprocas, o CEO se aproximou de Trump na tentativa de amenizar eventuais problemas que surgiram. Temos um corte aqui falando só sobre essa aproximação dos CEOs, tá? Se você quer entender um pouco mais, você pode buscar aqui no canal, tem um corte inteiro falando sobre isso. E você, inclusive, pode se inscrever no canal também, deixar o teu like e deixar teu comentário se você se interessa por notícias desse tipo. Por ser um executivo com muita experiência no mercado e com a indústria, Cook conseguiu acalmar os ânimos e garantir formas da Apple não ser tão afetada assim. Em janeiro, o próprio Trump afirmou que a Apple faria investimentos massivos nos Estados Unidos que corresponderiam a mais de 500 bilhões. Já em agosto, a gigante Cupertino anunciou um investimento adicional de 100 bilhões. O objetivo do presidente estadunidense é que a empresa fabrique os iPhones nos Estados Unidos e a Apple invista em mais fábricas no país. Em maio, o Cook até teria levado uma bronca do Trump, já que a Apple estava produzindo celulares na Índia para fugir das tarifas. Para substituir Cook, o nome mais cotado é de John Ternos, vice-presidente sênior de engenharia de hardware da empresa. Ternos já está na companhia há 12 anos e foi um dos responsáveis pela transição de chips da Intel para a linha Apple Silicon. Cara, eu quero que vocês leiam com bastante calma isso daqui. Para substituir Cook, o nome mais cotado é o de John Ternos, vice-presidente sênior de engenharia de hardware na empresa. Guarda, por favor, essa informação, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar um negócio pra vocês, a gente vai reagir agora ao vídeo do Bruno, mas daqui a pouquinho eu quero mostrar pra vocês o porquê que isso aqui é importante, porquê que é tão importante a gente saber que o próximo CEO da Apple, cotado a ser CEO da Apple, ele é vice-presidente sênior de engenharia de hardware. Só um ponto rápido aqui, Tim Cook antes de ser CEO, vamos só bater aqui pra ver qual que era o cargo dele, só pra gente ver aqui, ó, o Tim Cook antes de ser CEO, ele atuou como diretor de operações de eletrônica inteligente, ele passou 12 anos como diretor. Antes de se tornar CEO da Apple em agosto de 2011, Tim Cook foi diretor de operações da empresa, responsável por todas as vendas e operações globais. Ele ingressou na Apple em 1988 como vice-presidente sênior de operações mundiais e antes disso trabalhou por 12 anos na IBM. Então vamos lá. O próximo CEO da Apple está cotado para ser um gerente, um vice-presidente de produto, e o Tim Cook foi diretor de operação. Guarda essas duas informações, por favor, que isso vai ser muito importante. Mas aqui, vamos receber rapidinho o Bruno Fagion. Ele, cara, esse maluco é muito bom.
Bruno, seu conteúdo é muito bom, tanto no YouTube quanto no Twitter. O seu podcast é muito bom. Eu sou muito seu fã, estou muito seu fã. Espero que você não me decepcione. E ele fez um vídeo aqui muito interessante falando sobre marketing ser coisa para founder. E eu queria assistir com vocês e queria fazer alguns comentários também, porque tem tudo a ver com o que eu quero falar e desses cargos que eu quero mostrar para vocês. Então vamos receber aqui o Bruno. Rapaziada, eu li um tweet outro dia do Naval Ravikant, que para mim é um dos melhores pensadores de negócios que existem no mundo, né? Vocês estão ligados no Naval Ravikant? Esse rapaz aqui, ó. Naval é esse senhorzinho aqui. Ele, cara, ele é muito bom. Ele tem um livro que é o Almanaque de Naval Ravikant, um guia pra riqueza e a felicidade. Esse livro é muito bom, tá? Recomendo, assim, é bem legal. Ele, enfim, ele é CEO de uma porrada de coisa. Ele, cara, é investidor anjo de uma galera. Enfim, o cara é muito, muito brabo. E ele tem frases muito boas, assim, tipo, recomendo. Mas vamos lá. O filósofo do Vale do Silício aí, em que ele explica uma coisa de uma forma muito clara, que é uma coisa que eu sempre tentei falar para as pessoas e eu tenho dificuldade de fazer elas entenderem, principalmente as pessoas que são empreendedores de produtos físicos ou de software, a galera muito focada em produto, que é uma diferença fundamental entre criar produto e fazer marketing. E por que muitas vezes é melhor você delegar a sua criação de produto do que o seu marketing, né? O ideal é você ter controle sobre as duas partes, obviamente, mas nem todo mundo tem tempo para fazer tudo. E por que é tão difícil você delegar seu marketing para funcionários ou para terceiros? E isso vem de uma diferença fundamental entre as duas coisas, tá? Então eu vou ler o tweet aqui para vocês, vou traduzir e aí eu vou falar meus pensamentos em cima disso. Então o Naval falou assim: Marketing is a creative and adversarial game. Então, o marketing é um jogo criativo e adversarial, né, competitivo. Channels get discovered, exploited and discarded. Os canais são descobertos, explorados e descartados. New products, new distribution. Novos produtos precisam de uma nova distribuição. Hard to hire rule breakers. É difícil contratar quebradores de regras. So the best marketers tend to be the founders themselves. Então os melhores marqueteiros geralmente são os próprios fundadores, os founders. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Para você fazer um produto, e eu não estou falando que fazer um produto é fácil, tá? Seja um produto de software, de produto físico, mas quando você faz um produto, aquilo é uma arte de construção, de engenharia. Então, para você fazer o melhor produto possível, meio que não importa o que os outros estão fazendo. Agora a gente volta pro ponto que eu pedi para vocês guardarem, qual que era a profissão, o cargo, né, tipo, da pessoa que está sendo cotada para ser próximo diretor da Apple, próximo CEO da Apple, e para a pessoa que, obviamente, é CEO da Apple atualmente, né? Vocês lembram qual que era o cargo? Ele era diretor de produto. Isso pra gente acende uma coisa que a gente chama de cultura de crescimento. Toda empresa, ela tem uma cultura de crescimento. Tem empresas que são centradas em produto, como é o caso da Apple. A Apple é product-centric, né? Eu até desenhei aqui pra mostrar pra vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, tá aqui, ó, bonitinho. Mas a Apple, ela é totalmente centrada no produto. E quando a Apple, ela é centrada no produto, ela sempre precisa de alguém do marketing para poder promover esse produto. É meio que uma duplinha. Mas tem 3 alavancas de crescimento, eu vou falar um pouquinho mais na frente, que eu não sei o que o Bruno vai falar. Vai que ele fala o que eu quero falar aqui também, e o cara é muito mais especialista que eu. Mas eu só quero que vocês entendam por que é importante a gente entender da onde que veio, de que cargo veio o CEO de uma Big Tech e tal, pra gente entender qual que é o próximo passo que ela quer dar. Esses movimentos de mercado são interessantes pra gente observar, porque a gente consegue prever não só o que a empresa quer fazer, o que a empresa quer dizer para o mercado, mas fundamentalmente como é que a gente consegue antecipar isso também para o nosso negócio, para nossa carreira, enfim, mas vamos lá. Obviamente o melhor produto possível tem que ser melhor que o produto dos outros, né? Então tem um pouco de competição aí, mas vamos dizer que eu quero que um produto resolva exatamente este problema para esse público-alvo da melhor forma possível. Não importa muito o que os outros produtos fazem, né? Eu tenho que ter uma capacidade de design e de engenharia para fazer aquele produto, mas de certa forma é que nem fazer uma ponte. O engenheiro que faz pontes, ele não precisa se preocupar se a ponte do outro está melhor. Ele precisa se preocupar que a ponte dele faça o papel que ela precisa fazer, que muitas vezes é aguentar uma certa quantidade de trânsito, aguentar um certo
nível de vento e de movimentação sísmica da Terra, e às vezes ser bonita e fazer parte do skyline ali da fotografia da cidade. Mesma coisa, um cirurgião que vai operar uma doença. Ele não precisa se preocupar com se a cirurgia dele é melhor que a dos outros cirurgiões. Ele precisa se preocupar em resolver aquele problema. Então, assim, fazer produto não é um jogo adversarial. Ele pode ser um jogo criativo, em alguns casos vai ser mais criativo, em outros vai ser menos, mas você não precisa ser necessariamente melhor do que o outro. Você precisa criar uma boa solução para o problema que você escolheu resolver e para o público que você se dispôs a ajudar. Eu acho que isso aqui se aplica muito também, não só a produto. A gente fala muito de produto e tal, mas entenda aqui produto ou serviço, tá? Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estar na frente, eu gosto de ser trendsetter e tal, porque eu gosto disso, eu tenho eu gosto, realmente, essa curiosidade, ela me move muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que pra quem pratica serviço, né, pra quem presta serviço, ou quem tem produto de fato, eu acho que o grande segredo aqui não é você ser a pessoa mais inteligente, não é você ser o melhor, é você ser o favorito. E pra ser o favorito de alguém, você tem que gerar confiança. O produto, um bom produto, gera confiança. Um iPhone, todo mundo sabe que o iPhone é um bom produto, independente da versão dele. Você pode pegar o iPhone mais chumbrega que a Apple já lançou, ele é um bom produto. Ele talvez não seja um bom custo-benefício, talvez não seja o melhor iPhone, talvez tenha um Galaxy da vida que seja muito melhor, um Xiaomi que seja muito melhor. Mas você sabe que é um bom produto independente da versão, independente de quanto custa aquele iPhone. Beleza. Só que isso por si só não segura o negócio. Segura o produto, mas não segura o negócio. Por isso que quando o Bruno traz aqui que marketing é coisa para founder, isso tem tudo a ver com o que a gente fala no perfil de dono, saca? Que a gente entende essa estratégia como uma estratégia para você ter uma alavanca de crescimento que seja minimamente interessante. Quando a gente fala que a Apple, ela é product-centric, a gente tem outras maneiras da gente trabalhar essas alavancas de crescimento. A Apple, ela é totalmente centrada no produto. Então, tipo assim, cara, independente do que aconteça, a Apple, ela não vai mudar o produto dela para atender um mercado que, tipo assim, vai mudar o produto dela. A Apple não vai lançar um iPhone, sei lá, preto e branco, com a tela preto e branco, porque, tipo, ela quer atingir uma faixa de mercado mais barata, sacou? Tipo, ela não vai fazer isso. Ela não vai lançar um iPhone com a capacidade menor, porque ela, sei lá, vai lançar uma atualização no iOS que roda em qualquer lugar. Não vai. O produto da Apple, ele tem muito claro o que é o norte enquanto produto, porque a Apple é product-centric. Ela tem a alavanca de crescimento dela voltada para o produto. Independente do que aconteça, independente do contexto de mercado, ela não vai mexer no produto dela. Ela não vai abrir mão disso. É cultura dela. Tanto é que, cotado para ser o próximo CEO, tem um cara de produto, né? Como a gente viu ali. Agora, por exemplo, deixa eu pensar aqui. A Ambev. A Ambev, ela é uma empresa que aí a gente tem uma outra alavanca de crescimento, que é sales-centric. A Ambev botou milho na cerveja. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, a gente vai piorar a qualidade do nosso produto porque o nosso objetivo, a nossa cultura de crescimento é vender. A gente quer market share. Foda-se. O Android, o Galaxy ali e tal, tipo assim, eles também estão cagando, sacou? Tipo, eles querem vender, eles querem escala, eles querem, tipo, pulverizar, sacou? Óbvio que eles têm uma qualidade no produto, não tô dizendo também que o produto é cagado, sacou? Tipo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a ideia é que você tem essa cultura de crescimento voltada para vendas. E tem mais uma cultura de crescimento, mas eu vou deixar o Bruno falar um pouquinho mais aqui e eu venho com ela daqui a pouquinho, que é a que eu gosto mais, é que eu acredito, é que eu sou. Eu sou essa cultura. Ajudar. O marketing é diferente. Se você fizer um marketing muito bom, mas pior do que o da sua concorrência, você vai perder no jogo, tá? Por quê? Porque o marketing, ele tem uma competição inata, que é a atenção das pessoas. E não adianta só você capturar a atenção, você tem que capturar a atenção melhor do que o outro. Então, quando o Naval fala o marketing é um jogo criativo e adversarial, ele tá falando dessa parada específica do marketing. Ele é muito mais como uma competição esportiva, em que não adianta o quão bem você jogue, você tem que jogar melhor do que o outro time, né? Do que com um projeto de engenharia. Tipo, vou fazer uma ponte, por exemplo, ou uma cirurgia médica, né? Vou tirar uma doença ali. É um jogo competitivo. E aí o que ele fala também? Que esse jogo ele vai mudando ao longo do tempo. Então, canais são descobertos, explorados e descartados. Tinham canais de marketing que funcionavam muito bem antigamente
e já não funcionam mais tão bem. Tem canais de marketing novos que estão sendo descobertos, mas a galera ainda não sabe exatamente qual a melhor forma de usar esses canais. O TikTok é um bom exemplo disso, né? Ainda não existem melhores práticas para como vender certos tipos de produto no TikTok. A galera ainda está descobrindo como é que faz. Uma vez que alguém descubra, né, para um certo nicho, para um certo modelo de negócio, para um certo tipo de produto, qual é o melhor jeito de fazer TikTok para aquilo? Então, por exemplo, lá fora descobriram bem, recentemente, como é que você faz para vender aplicativos mobile por TikTok orgânico, né? Então, tem toda uma estratégia de UGC que a galera está usando e replicando. Eles estão na fase de exploração disso agora. Aqui no Brasil ainda não tem muito disso, então é uma oportunidade, provavelmente. Daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo tanto que esse canal vai ser descartado. E as pessoas vão ter que descobrir um novo canal para essas coisas. Ele também fala, novos produtos precisam de nova distribuição. Sempre que surge uma categoria nova de produtos no mercado, ela precisa, os empreendedores precisam achar qual é a nova forma, a melhor forma de distribuir aquilo, que geralmente é diferente do que acontecia antigamente. Então, cara, o exemplo clássico aqui é cursos online. Surgiu esse produto novo de cursos online assim que a internet e os streamings ficaram rápidos o suficiente para você conseguir assistir um vídeo on demand, né? Ó, o Gad é muito crítico, né? Ele é meu Antônio também aqui. Ele falou, mas falar de Android sem falar de mix de produto é cruel. Veja bem, eu estou falando de alavanca de crescimento. Eu não estou falando que tem mais ou menos produto, é melhor ou pior. É tipo que eles não investem em produto. A ideia é falar que a Apple é product-centric e o Galaxy, desculpa, o Android, ele não é tão product-centric assim. Por quê? Porque em termos de estratégia, de cultura de crescimento, eles adaptam o produto principal deles para vários produtos. Então, culturalmente falando, não é que eles não têm um mix de produto bons, não é que eles não têm uma boa solução, não é isso. Eu estou falando de estratégias de crescimento, de cultura de crescimento, né? Na verdade, não é estratégia, é cultura de crescimento. A cultura de crescimento Android, ele sim não é tão product-centric quanto a Apple. Não significa que ele não é. É isso. Não à toa. Foi mal, Gad. Foi mal. Não foi minha intenção aqui te deixar com vergonha. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Online, eles pegaram muita atração alguns anos depois do YouTube atingir uma escala boa aí. Isso lá fora, né? E aqui no Brasil teve o fator banda larga também. Mas, tipo, surgiu esse produto novo, né? Cursos online com aulas gravadas, que antes não existia. Existia a versão DVD, né? Que os gringos compravam muito, mas aqui no Brasil não tinha tanto. Até tinha, né? Era telecurso? Não lembro. Tinha uns negócios em DVD aqui, mas enfim, VHS, mas não era tão comum. Surgiu esse produto novo de cursos online. Pô, a galera teve que descobrir como é que você faz a distribuição disso. Um dos métodos é a forma de lançamento e tem outros métodos também, né? Funis low ticket, enfim, tem uma série de métodos aí que funcionam, mas que a galera teve que descobrir. E isso tudo são exemplos do marketing sendo um jogo competitivo, adversarial e criativo. Você tem que criar coisas novas. E aí, a gente entra aqui no que eu falo que é a última alavanca, né? Tipo, são 3. Então, a gente falou de produto, né? Deixa eu pegar meu desenho aqui de novo. A gente falou de produto, que a gente falou da Apple. A gente falou de sales, que a gente tá falando da Ambev. E a gente vai pra cultura de crescimento, alavanca de crescimento apoiada no marketing. Marketing centric. E aí a gente tem diversos exemplos aqui. Pô, a Red Bull, ela é uma empresa totalmente apoiada no marketing, ela é totalmente apoiada no branding, na história que ela tá contando, na história que ela quer contar e tal. Só que, cara, isso é uma estratégia que eu acredito que todo negócio deveria ter. Todo negócio precisa ter uma alavanca de crescimento voltada para o marketing. E entenda, não é rede social, mas de colocar o fundador, né? Tipo, a pessoa, a cara ali, tipo, daquele negócio, como esse elemento de marketing, esse elemento influenciador. Né? A gente até brinca aqui que a gente chama de eufluencer. Eu sou um eufluencer da Coco. Eu me tornei um influenciador da Coco. Ai, Hector, mas eu não gosto de aparecer. Ai, Hector, mas isso. Ai, Hector, eu entendo, a vida é dura. Tipo, pô, tem gente que tem trava com isso e tal. Mas, cara, a gente tem remédio, tem terapia, tem uma série de coisas pra resolver. E, fundamentalmente, o meu negócio, a minha estrutura, o meu modelo de negócio, ele foi
criado e apoiado nisso. Essa alavanca de crescimento voltada para branding, voltada para isso, traz isso que o Bruno trouxe muito bem, que é essa competição, aí sim, de você se diferenciar dos teus concorrentes pelos canais que você está escolhendo. Mas, fundamentalmente, o que é mais interessante aqui é que uma vez que você consegue, se você conseguir uma vez criar um ecossistema, construir a tua marca e apoiar essa marca num resultado, tipo, em um canal, em uma comunidade, você vai conseguir viver de maneira perene durante um bom tempo. Sacou? Tipo, eu acho que a grande ideia de você ser uma empresa centrada em marketing é que você ganha uma perpetuidade, se é que eu posso dizer isso no mundo dos negócios, talvez seja meio perigoso falar isso, mas você consegue, tipo assim, criar algumas barreiras de entrada pro teu mercado em que os concorrentes não vão conseguir entrar, porque é isso, hoje, é porque, assim, o exemplo da Ambev, ele é um absurdo, porque a Ambev é um monstro, né, tipo assim, mas hoje, sei lá, o Elon Musk, ele resolve que ele vai entrar no mundo das bebidas, cara, talvez ele consiga ter tanto dinheiro quanto pra rasgar aí, pra poder competir de pau a pau com a Ambev. Talvez não tenha a mesma distribuição, aí são outras coisas de negócio, né? A gente tá falando de alavanca de crescimento aqui. Um outro exemplo disso é a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa 100% focada em cultura de marketing, sacou? Os CEOs da Coca-Cola, eu não vou pesquisar aqui agora, porque talvez eu passe vergonha, porque eu não fiz essa pesquisa antes, talvez eu pudesse ter feito. Mas os CEOs da Coca-Cola, em sua maioria, vieram do marketing, sacou? Os gestores e tal, a maioria veio do marketing, não veio, tipo, do ramo de engenharia, não veio dos negócios, ele veio do marketing. Enquanto na Ambev, cara, é vendedor que tá ali assumindo a função e botando meta agressiva que não sei o que e tal, enquanto na Apple, como a gente tá vendo aqui, é uma pessoa de engenharia de produto. Então, é legal a gente fazer até esse exame de consciência de que em que caixinha a gente tá. Eu sei que você vai falar, poxa, Hector, mas você vai me colocar numa caixinha? Vou, mas é só pra você ter aqui um exemplo literal, ou você ter uma abstraçãozinha aqui pra você poder se enxergar dentro do teu ramo de negócio. O que ele fala aqui? It's hard to hire breakers. É difícil contratar pessoas que quebram regras. Quando você tá num jogo criativo e adversarial, você precisa de alguém que saiba quebrar regras. Não adianta só seguir regras, porque as regras de pouco valem, entendeu? Você tem que ficar quebrando regras até achar uma coisa que funciona e que ninguém descobriu ainda. É diferente de construir uma ponte, é diferente de operar um coração. Quando você constrói uma ponte e você opera um coração, você precisa descobrir uma coisa que funciona, independente das outras pessoas saberem ou não. Não importa se ninguém descobriu ainda ou não. Na verdade, é até bom que as outras pessoas tenham descoberto, porque aí você tem mais certeza de que aquilo funciona. Num jogo adversarial, você precisa achar uma coisa que funciona e que ninguém descobriu ainda, porque você tem que ser melhor que o seu concorrente. Diferencial competitivo! Você tem que fazer de um jeito que o seu concorrente não consiga fazer um contra-ataque. Então, usando o exemplo do futebol, é tipo você inventar uma tática nova no futebol, né? Johan Cruyff descobriu lá, acho que foi em 1970, é o técnico da Holanda de 1970. Carrossel ele holandês. descobriu uma tática de futebol lá, que era o carrossel holandês, em que, cara, era uma coisa que funcionava, era nova e os outros times não sabiam, não conheciam. E aí eu acho que ele não foi campeão, cara. Ah, também não sei. Eu não sou muito especialista em futebol, mas eu acho que eles ficaram vice-campeão da Copa do Mundo, perderam para a Alemanha do Beckenbauer, mas eu posso estar enganado. Mas enfim, vice-campeão da Copa, entendeu? Com a Holanda, que é um país desse tamanho. Muito bom ainda, né? E tem várias táticas que são descobertas, só que assim, não adianta você fazer uma coisa que funciona no futebol e que todo mundo já sabe que funciona, porque se todo mundo sabe que funciona, todo mundo sabe como se defender, como contra-atacar aquela tática, né? E é a mesma coisa no marketing, você precisa achar algo que funciona e que ninguém descobriu ainda. Ninguém do seu nicho, ninguém do seu ramo de mercado. E aí vem o grande plot aqui da coisa. Como que você descobre algo que ninguém descobriu ainda e que você consegue sair na frente? Você só consegue fazer isso se você, enquanto dono dessa marca, você, enquanto rosto dessa marca, você botar a tua cara. Porque você, no teu dia a dia, tem coisas que o teu concorrente não tem. Você vive coisas que o teu concorrente não tem. Eu abri ali o nosso papo falando de que ontem foi um dia difícil pra caralho. Tipo, cara, ontem, de verdade, ontem, a gente tá falando 24 de novembro.
foi um dos dias mais difíceis da minha carreira. E vivi isso porque eu estava do lado do Murilo, do Gabriel, da própria Mari e tal. Tipo, a gente viveu isso enquanto empresa. E, cara, foi um dia muito difícil. Muito difícil. Mas me trouxe uma casca, me trouxe uma experiência pra não agora, mas talvez num futuro breve eu contar essa história pra vocês que nenhum outro empreendedor vai poder contar, nenhuma outra pessoa vai poder contar. Percebe? Então, tipo, esse é o grande diferencial de você ser esse personagem da sua marca, de você trazer coisas que você vive. Eu escrevi um e-mail na segunda-feira, saiu ontem no caso, dia 24 também, falando, tipo assim, cara, como que eu comecei a escrever? Tipo, eu fui rememorar ali, tipo, cara, quando eu comecei a escrever, alfabetização e tal, tipo, e quais são as histórias que tem ali associadas. Ninguém mais tem essa história. Você pode ter uma história parecida, mas igual a minha você não tem. Com o meu ângulo, o meu ponto de vista você não tem. Esse é o grande diferencial de você ser esse founder. O Gad trouxe aqui pra gente, ó, igual em 2006, quando a âncora da ABC perguntou ao Steve Jobs sobre o iPhone 2 anos antes. A Apple nunca lança algo solto. Cada item reforça o outro. O iPhone, AirPod, Apple Watch, iCloud, Mac. É isso, é um ecossistema. Eles têm o produto muito bom, mas eles conseguem também pensar nesse produto enquanto peça de marketing. Sacou? Pô, goste você ou não, mas a campanha tirado pelo iPhone, né, tipo shot on iPhone, uma coisa assim, tipo que bota nos outdoors, mano, é brilhante, porque é uma campanha totalmente voltada pra comunidade, é marketing na essência, mas é o produto associado. Você não precisa escolher uma única alavanca de crescimento, uma única alavanca cultural, você pode mesclar essas alavancas. Agora, entenda, é difícil também fazer esse samba aí, porque esse meio de campo ele é complexo. Né? Não necessariamente ninguém. Mas você tem que saber quebrar as regras da sua indústria, do seu setor, do seu nicho. E é muito difícil contratar pessoas assim. Por quê? Porque essas pessoas elas têm um perfil mais empreendedor. Geralmente quem busca um emprego são pessoas que querem fazer um trabalho bem feito, que elas saibam como é um trabalho bem feito. E até os incentivos de um emprego normal, eles seguem essa lógica também, né? Você não quer que o seu funcionário fique errando muito. Você não quer que ele passe um ano errando para talvez ele conseguir acertar. Você quer que ele acerte, não necessariamente de primeira, mas você quer que ele faça um trabalho bem feito com uma certa consistência. Logo, as melhores pessoas para fazer marketing são os founders. Porque o founder, o founder é o cara que criou a empresa, né? É a terminologia ali do Vale do Silício. Mas o founder, ele tem idealmente esse espírito empreendedor de quebrar regras, de testar coisas novas, mesmo sem saber se elas vão dar certo ou não. E o founder, ele tem licença para errar. Igual o James Bond tem a licença para matar, o founder, ele tem a licença para errar. Ele tá ok, porque ele não tem chefe, entendeu? Então ele pode testar coisas, sabendo que ele tem uma hipótese na cabeça, sabendo quando que ele vai parar caso dê. E ele tem autonomia também, né? Tipo, acho que isso é importante. Aí, só pra gente finalizar aqui, a Maia fez um comentário, e eu vou encerrar aqui esse react, e, pô, Bruno, excelente vídeo, até comentei ali, mas a Maia fez um comentário aqui sobre o Vision Pro. Ah, não, o Vision Pro, então, pera, não deu certo. Aí, essas empresas que são centradas no produto, e empresas de marketing também, tá? Vendas você não pode dar tanto esses moles, não. Porque, né, a margem é muito curta, tipo, a disputa é muito grande ali, é muito acirrado, o market share é o que mais importa para essas empresas, para qualquer empresa, né, mas vocês entenderam aqui. Qual que é a grande diferença? É que essas empresas voltadas para produto, tanto o produto quanto o marketing, cadê minha caneta? Elas trabalham com uma coisa que a gente chama de KPO. É tipo assim, elas trabalham com o que a gente chama de metas KPO. Porque, ó, essas duas empresas, tanto a marketing centric quanto a product centric. KPO é o quê? KPIs, né, tipo assim, indicadores que apoiam essas apostas, esses projetos, essas estruturas. Então, tipo assim, pra Apple, sei lá, vou chutar aqui, quantos iPhones a gente vai vender esse ano? Sei lá, sendo bem toscão aqui, tá? P é de apostas, né? Então, tipo assim, cara, a gente vai lançar o Vision Pro. Sacou? É uma aposta. Não é um mercado consolidado ainda, mas eles estão marcando posição. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas antes até de começar a namorar a Gabi, óbvio, eu ficava com uma menina que ela trabalhava numa agência de São Paulo e eles atendiam a Havaianas, assim, na parte de performance. E aí, cara, ela tava me contando que o e-commerce da Havaiana, que era o que ela gerenciava, faturava pouquíssimo, isso era ridículo. Gente, assim, eu não lembro o número exato, mas não era nem 150 mil reais por mês o e-commerce da Havaiana. Assim, era ridículo, era ridículo. E ela tava comentando que, dentro do que ela sabia, do tanto que ela tinha de dados também, então vou deixar claro aqui, é que a Havaianas, ela ganhava muito dinheiro em loja de rua.
loja de shopping e loja de aeroporto, a Havaianas tomava uma ré absurda, mas era um prejuízo assim, tipo, homérico. Mas por que que eles tinham? Porque eram apostas da Havaiana. A Havaiana não podia deixar as sandálias Ipanema, sacou? Tipo, ocupar aquele espaço ali no shopping ou no aeroporto. Então, pra eles, foda-se esse prejuízo. Eles recuperavam em outras lojas, em outras margens e tal. A Havaianas é uma empresa totalmente focada em produto, assim. Por mais que não tenha grandes inovações e tal, ela é uma empresa de produto. Ela não muda o produto dela de acordo com a cultura. Ela adapta, mas ela não muda. Então, tipo assim, a gente tem os KPIs, que são os indicadores, o P, que são as apostas ali, e aí, tipo, o que é o OLI? São as metas operacionais. São as metas, tipo assim, cara, eu preciso contratar tantas pessoas, eu preciso fazer tantos processos seletivos para poder suportar tanto esses KPIs quanto essas apostas. Então, assim, eu sei que não foi exatamente isso que você falou, tá, mas eu só tô trazendo aqui como que é a visão dessas empresas aí para vocês entenderem, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de análise, se você gosta desse tipo de conteúdo e de assunto e quer poder fazer mais, além de assistir as lives ao vivo com a gente toda terça e quinta às 10, seria legal também ver aqui o teu comentário, ver o teu like e ver você inscrito no canal, porque não custa nada para você, mas pra gente é de grande valia. Então, posso contar contigo?